pessoal, maravilha. Depois de 2 semanas viajando país, tá? Viajando norte, sul, né? Em especial essa vez viajando para o sudeste, Rio de Janeiro, depois Paraná, lá no sul. Nada melhor do que uma massagem para relaxar, para tirar o estresse. E tem uma particularidade essa última viagem, tá? Renatão. Poxa, cara, aconteceu comigo 2 vezes esse ano. Final de julho para começo de agosto, teve uma ameaça de bomba num avião da Azul, vindo do Maranhão para São Paulo. Quem tava nele? Eu tava nele. Caramba! Eu tava nele, irmão. E eu tenho um seríssimo problema. Quando eu fico nervoso, eu começo a fazer piada de tudo. Você fala. Cara. Sarcástico, né? Eu sou sarcástico, eu sou irônico. E me vendo naquela situação, eu comecei a fazer piada. Poxa, teve uma senhora que virou, com todo respeito à senhora e a crista dela, respeito demais, mas ela virou e falou o seguinte: viu, gente? Se o avião pousar, a gente bate palma. Agora, se não pousar, eu falei: senhora, eu cortei. Senhora, se não pousar, vai estar todo mundo morto, senhora. Ninguém vai estar aqui. Ninguém voltou para me falar como é que era. E aí começa a piada pra lá, piada pra cá. Consequência disso, o Renato até as 7h30 da manhã prestando depoimento na Polícia Federal. Nossa, Elisor. Beleza, volta pra casa, continua, ainda trabalha mais um dia, depois de mais de 24 horas virado. Mas você foi suspeito de alguma coisa? Eu fui, porque eu fui sarcástico, porque eu falei o seguinte, né? Poxa, era uma viagem assim de volta de um local turístico, que é no Maranhão, tem os lençóis lá e tudo mais. Né? E tinham famílias lá dentro com garotos junto, numa faixa de idade de 13 a 15 anos. E fazer um bilhete no banheiro é a típica coisa que eu faria se eu tivesse 15 anos de idade. Certo. Eu era meio espivetado, confesso. Aí, voltando para mais recente, para essa semana mais especificamente, eu voltando aí de uma viagem de trabalho também, que eu viajo bastante, né? Só não conheço 2 estados, que é Roraima e Amapá, todos os demais eu conheço. Voltando, antes de sair, antes de decolar, melhor dizendo, né? Tem um murmurinho dentro do avião e o avião para longe. Tava lá em Curitiba, voltando para São Paulo. Tava lá em Curitiba, eis que o quê? Outra ameaça de bomba. Nossa! Mas como a gente aprende com nossos erros, dessa vez eu fiquei quietinho, Na boa, né? fiquei na boa e consegui voltar para casa, graças a Deus, dentro de um horário razoável. Então essa massagem aqui agora é para tirar o estresse de 2 semanas, tá? Recomendo demais. Minha vida é um pouquinho estressante, um pouquinho agitada, sou advogado, afinal de contas ninguém procura advogado se tá tudo bem, né? Conta pra galera aí que você é advogado de Sim. uma empresa e tal. Sou advogado numa empresa, faço serviço para órgãos públicos, então isso me faz viajar o Brasil inteiro, temos clientes no Brasil inteiro e trabalhar assim para uma empresa desse porte, desse nível, gera muitas responsabilidades. Como nós lidamos com órgãos públicos, eles lidam com serviços essenciais, ou seja, sabe o ônibus que está transitando na rua, a ambulância que você vê com o giroflex correndo num corredor, num acostamento, tem influência de pessoas que trabalham como eu para que isso daí aconteça no seu dia a dia, né? Então eu me sinto muito feliz, muito gratificado com a minha atividade de trabalho, ainda assim prestar um serviço público para todas as pessoas. Eu me sinto muito feliz em ajudar muitas pessoas que sequer eu conheço, mas ainda assim eu respeito. E respeito por quê? Respeito por conta da vida que elas levam, das batalhas que elas enfrentam, e saibam que tem uma pessoa que, como eu,
que trabalha todo dia de maneira incessante para que isso funcione. Tá? Nós somos aquelas pessoas ocultas que ninguém vê. As pessoas só veem o resultado, só vê o ônibus chegando, a ambulância chegando, a polícia atuando, né? um encanamento sendo reparado, mas tem muita coisa por trás disso daí. Tem muita gente, além de mim, obviamente, tem muito mais gente que trabalha para que isso aconteça, né? Eu poderia classificar essas pessoas que trabalham comigo como heróis anônimos do nosso dia a dia. Sim. E eles merecem todo o respeito e todas as congratulações do seu dia a dia. Tá vendo, pessoal? Tem profissões aí que vocês nem imaginam que existe, ó. E os guerreiros estão indo ali, daí, ó, pegando avião todo dia para cuidar de um caso lá longe. Me conta daquela vez lá que você foi lá perto da floresta lá. Chega lá, o cara te ameaçou de morte lá. Algumas vezes. Isso daí ocorre, é normal, é comum. Né? Nós aqui que vivemos na região sul, sudeste, e quando a gente ouve algumas estatísticas que nós somos 10% da população, sim, gente, de fato somos 10% da população, porque muitas vezes pessoas que hoje moram em comunidades, saíram dos seus estados natais, das suas cidades natais, para vir para uma condição de vida um pouco melhor, e nós às vezes pensamos e julgamos, nossa, a pessoa mora numa comunidade, não é esse o tipo de vida, vocês não fazem ideia do tipo de vida que as pessoas levavam nas suas localidades de origem, né? Passando necessidades, coisas tão simples do nosso dia a dia, como abrir uma torneira e sair água. Para essas pessoas é algo assim que é impensável, porque elas são obrigadas ainda hoje, em 2025, buscar água em açudes, buscar água em poços, tá? Não tem saneamento básico direito, então nós vivemos totalmente uma outra realidade. Eu acho que toda pessoa no mundo, né, em especial no nosso país, deveria ter assim no seu dia a dia essa experiência, seja para dar valor para aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, que por vezes a gente senta, reclama, fala que é pouco, seja para como experiência de vida, para evoluir como ser humano. Isso é muito importante para nós, a gente tem que ter isso. Você viu, gente? Até ameaça de morte já sofreu já. Porque foi processo. Cumpriu o processo, né? Isso. Conta dessa vez aí que eu... cumpriu uma decisão judicial. É verdade. Gente, quando vocês ouvem falar de pedágio indígena, de fato ele existe. Tá? E ele existe pelos mais diversos motivos. Seja por conta da condição, seja que a população ali vive no local, não digo não só indígena, de toda e qualquer população quilombola, pessoas com dificuldades no seu dia a dia. E essas pessoas no seu dia a dia, vamos perceber uma coisa, se elas não têm o mínimo, que é uma água encanada, quiçá vão ter instrução, vão ter orientação no seu dia a dia. Então nós temos que saber lidar no dia a dia com as mais diversos tipos de pessoas, de vivências, de culturas, de níveis de educação. Quando eu falo educação, não é aquela educação simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite, aquela que tem que deve vir de casa, né? Mas aquela educação de formação, de conhecimento, de amplitude, saber que existe mais do que aquilo que a gente vive. Mas nós, do nosso lado, nós temos que perceber que cada pessoa é um universo. E aquele é o universo daquela pessoa, e temos que saber conversar, saber dialogar, ainda que sob ameaça, ainda que sob agressão. Então a gente tem que utilizar todos os artifícios de comunicação para poder dissuadir as pessoas a enxergar uma realidade mais próxima daquela que você vive. Da mesma forma, você tem que ter a empatia para entender a realidade daquela pessoa e perceber que às vezes um ato de agressão é só aquilo que ela entende, é só aquilo que ela conhece.
E não é só porque a pessoa, grossamente falando, aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. A superioridade, por assim dizer, se for ser dito superioridade, não somos superiores, mas podemos reconhecermos outras coisas, no sentido da gente tentar entender e auxiliar as pessoas no dia a dia a conhecer mais, a ampliar seu pensamento. Isso não é superioridade, porque eu tenho certeza. Isso aí é um pensamento muito humano. Assim. Mas vamos pensar numa coisa. Nós temos o nosso conhecimento. Isso não quer dizer que o nosso conhecimento seja superior. Até me coloquei de maneira errada, falando de superioridade. Eu acho que o melhor caminho é falar conhecimento. Porque o conhecimento que eu tenho não é o mesmo... Agora deu choque, hein, gente? Não é o mesmo conhecimento que aquele cara que trabalha na roça tem no seu dia a dia. Tá dando choque. Tá? Porque, vamos colocar assim, ele sabe muito mais de planta do que eu sei no meu dia a dia. Tanto é que eu tô tentando ser pai de planta, por assim dizer, com algumas plantas em casa. Já matei umas 5, 6, mas só que ao passo que ele sabe de planta, ele não sabe de outras coisas da vida. E não sabe não porque não quer, às vezes simplesmente porque ainda não conheceu. Então nós somos assim, nós somos seres moldáveis. Nós somos seres que vamos conhecendo e nos aprimorando. E toda experiência, seja de quem for, é uma experiência válida. E cabe a nós absorver da melhor forma possível. Isso aí. O Joaquim, tá bom? Tá maneiro pra caramba. Já até acostumei que o tom da fala nem mudou depois de alguns. Mas, gente, é muito bom. Vale cada instante de choque, de preparo, porque a vida de toda e qualquer pessoa, todo e qualquer profissional, tá? A gente sabe que todo mundo tem suas dores e seus amores na profissão. Eu não vou ser aqui hipócrita e piegas e falar que, poxa, eu nunca pensei em largar minha profissão, senão estaria mentindo. Porque tem dia que estressa, tem dia que você fala que, poxa, por que eu escolhi isso daqui? Mas tem coisas que fazem, assim, são aquelas nossas pequenas vitórias que às vezes a gente esquece de comemorar, que fazem com que a gente venha perseverar, venha insistir. E com isso a gente sabe que a gente está no caminho certo, que aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, por mais que no meio do caminho a gente tenha um pouco de incerteza em razão das dificuldades, a gente vai se aprimorando, vai melhorando a cada dia mais e resistindo. Isso é muito bom. E pessoal, o Renato foi, né, Renato? Foi um skatista, um praticante de longboard. Então ele se machucou um pouquinho já, né? Então a massagem para ele deve ser muito relaxante, né? Eu tenho histórico, porque, gente, a gente sempre tem que ter, por assim dizer, eu tenho um grande amigo que diz que a gente sempre tem que ter uma válvula de escape, né? E essa válvula de escape nós construímos. E de que forma nós construímos? Nós construímos de acordo com aquilo que a gente gosta de fazer, nos distrai e ainda assim nos coloca, no meu caso, nos coloca à prova. Eu andava de longboard, né, como o Renato falou, eu praticava downhill speed, que é considerada a Fórmula 1 do skate. Então vocês pensem numa pessoa descendo uma ladeira a 80, 90, e os mais profissionais, os pró, de verdade a 100, 100 e poucos quilômetros por hora, né? Sem freio. E tem lá no YouTube, né, Renato? Se o pessoal quiser Tem, conferir, né? Tem no YouTube, não só eu, vários amigos, no decorrer de uma vida de skate.
mas tudo na vida tem consequência. Depois você passa o canal pra mim que Eu passo sim. eu coloco no vídeo pra galera conferir. Né? E tudo na vida tem consequência, como tudo que nós fazemos. Nós somos um somatório de escolhas, né? E por aí nós vamos nos construindo, nós vamos nos moldando. E o que o skate me ensinou, né? E eu até brinco com as minhas filhas e falo, se vocês forem se relacionar com alguma pessoa, escolha um skatista. Ah, mas por que, papai? Porque skatista, filha, é o cara resiliente. Porque o cara vai, sobe no skate, cai, se quebra todo, levanta de novo e pede. Vamos fazer mais uma, que essa aqui ainda não deu certo, quero fazer mais perfeita ainda. Pior que é mesmo, né? E para isso temos todos os comparativos em todo e qualquer esporte, né? Em toda e qualquer atividade da vida. Porque para a gente ser bom em alguma coisa, nós temos que treinar, nós temos que repetir, nós temos que nos colocar à prova. E quando eu digo colocar à prova, é aquela coisa, aquele medo que a gente tem, e o medo é bom, o medo mostra que a gente está vivo, mas só que não é só porque a gente tem medo que a gente não vai tentar. Muitos já escutaram, se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Né? Exatamente, porque a gente tem que vencer o medo. O medo é bom para a gente ter consciência que a gente é humano, mas não é só porque a gente tem medo que a gente não vai tentar. A gente tem que tentar, isso serve para qualquer área da vida, para profissional, para pessoal, tudo. Acho que eu vi essa fala aí num campeonato de jiu-jitsu. O pai falando pro filho, né? E aí, filho, você tá com medo? Ele falou assim, tô, mas vai com medo mesmo. Mas é. E foi campeão, né? O pai. Eu sou cinéfilo, assim, por excelência, eu gosto de ler bastante. Na verdade, eu lia mais quando era mais jovem, né? Hoje eu gosto bastante de ver filmes, em especial, séries, uma ou outra, mas tem... E por conta da idade mesmo, né? O Renato acho que vai me entender e aqueles que são da minha idade também, da nossa faixa etária aí, vão entender. Vai dar uma sossegada, né? Temos heróis aí de Hollywood. Por exemplo, se a gente for falar, o mais emblemático pra mim é Rock Balboa. Nossa, cara, eu pensei na mesma, né? É o sinônimo de resiliência. Ele fala, tem uma fala dele que é sensacional, que a vida vai pegar, vai te amassar, vai te derrubar, vai te espancar. E não é o quanto você apanha, mas sim o quanto você apanha e você ainda assim se levanta, enfrenta, vê de frente. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E a vida não acaba, né? Não acaba, cara, não acaba. A vida é uma total batalha. E para você ter paz na sua vida, muitas vezes você tem que se colocar para você tem que ir sim para a batalha. O que é a felicidade se não é a soma de todos os erros, né? Exatamente. Porque os erros ele ainda assim são coisas boas, porque a gente aprende. A ideia do erro é aprender com o erro. Sim. Cara, isso aqui é muito bom. Nossa. Tá ficando bom agora, né? Não, já tá bom desde sempre. Virou fã do negócio aí, né? Com certeza. Bom, esse aqui, ó. Menos só lombar. Ó. Vamos lá. Boa. Pô, lombar, hein? Martelada. Boa, lombar. Gente, para quem fica muito tempo sentado, eu fico muito tempo sentado, sou advogado. E quando eu não estou sentado no escritório, eu estou dirigindo para algum lugar, eu pego longas distâncias porque a empresa a qual eu represento tem mais de 5 mil clientes públicos. Então, quando a gente pensa em Brasil, gente, esse nosso país é enorme demais. Então a gente, por vezes, desce numa capital e dirige por 8 horas seguidas até chegar no nosso cliente, que é uma cidade bem afastada, pequena, população baixa. Então, a gente fica muito tempo sentado e judia bastante da lombar.
para quem fica muito tempo sentado, seja dirigindo, seja no escritório. Você lidar com bastante tipo de gente, né? De todo tipo, né? Todo tipo. De alto padrão, alto conhecimento acadêmico e tudo. Todo tipo, todo tipo. Simples. Exatamente. E a gente não tem que. Na verdade, a gente tem, não ter, mas sim ter que lembrar que o que você falou são pessoas. São pessoas como nós, mas com realidades diferentes. Mas só que nós temos que ter no nosso dia a dia um padrão de tratamento. Qual é esse padrão de tratamento? O mínimo que se espera é o quê? Respeitoso. Sim. Nós temos que respeitar a realidade de cada um, a simplicidade de cada um, tá? Tentar ver com olhos dessas pessoas. Porque o trabalho que eu executo fez com que eu ampliasse minha visão. Né? Eu tinha uma visão muito limitada. Né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que veio de São Paulo, capital, com 16 anos, do interior de São Paulo. E nisso daí, a minha realidade, naquela época, como garoto, era o quê? Aquilo era o meu universo, São Paulo. Tudo o contrário disso era estranho, era, por vezes, ultrapassado. Aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que cada qual tem sua realidade, cada qual tem sua experiência, como eu falei anteriormente. Né? A gente tem que respeitar as vivências das outras pessoas e aprender com elas. Cara, isso aqui tá muito bom, pé. Meu Deus. Ô, Renatão, fala aí do pé, os pontos que pegam no pé, cara. Né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, você me disse, que o pé ele mexe com quase o corpo todo. Tem Então, poucos você sabe que tem uma ciência, né? Uma técnica que ele só faz massagem só nos pés, só. É mesmo, cara? Só nos pés. Nos pés, eles têm os pontos gatilhos de todo o corpo. Aham. Então, você apertando um ponto aqui, você sabe que é lá no trapézio, lá onde tem mais tensão, no pescoço. Você puxando o dedo, você sabe que vai liberar uma dor lá do ombro. Uhum. O negócio é muito louco. Eu não cheguei a estudar isso aí não, mas eu li bastante sobre. Não, mas eu sei que você vai estudar, vai ficar fera nisso daí, cara. Pô. Nossa, eu achei muito interessante, cara. No pé, só no pé. O cara só trabalha no pé, só da pessoa só. E deixa o cara levíssimo. Pô, Renatão, vê esse negócio aí que eu quero voltar aqui e quero que você aplique, cara. Pô, deixa comigo que eu sou cobaia. Eu vou ler mais sobre isso aí, vou ver se... Tentar fazer um curso online, né? Não, percebam, pessoal, o Renato é um profissional altamente qualificado e tá aqui vestido na humildade falando que a gente tem que sempre aprender mais. Ninguém nunca sabe tudo. Sempre tem mais espaço pra gente aprender, pra gente conhecer, Sempre, pra gente viver, cara. Pô, a vida é muito fabulosa. A vida é aprendizado. Se a gente se dispor a fazer isso, puxa. Olha só, Renatão, eu de educador físico, né? Só na academia e tal, né? Aprendi muito, sei muito de anatomia, né? Aí me bateu, poxa, preciso aprender a fazer essa liberação miofascial, né? Certo. Pra ajudar os alunos na dor, né, cara? Não, com certeza, né? O cara tá faltando, tô com dor e tal. Aí ele falta, né? Porque ele não é esse cara que nem a gente tem fibra de enfrentar a dor e tá em pé no outro dia, né? Uhum. Não é todo mundo tem essa fibra. Aí eu falei, cara, eu tenho que aprender isso aí, cara. Aprender isso, vou liberar a dor desse cara, esse cara vai parar de faltar. Eu levo meus alunos, olha, tem aluno que aumenta todas as aulas. Uhum. O Messias, por exemplo. O Messias é um cara que fazia 2 vezes por semana. E com essa liberação que eu faço nele durante as aulas, ele já chega já moído, já dá uma liberada rápida. Ele está fazendo todos os dias, cara. Pô, sensacional, cara, sensacional. Ó, gente, eu vou ser bem sincero.
Eu, Renato, sou vagabundão, preguiçoso, sou glutão, gosto de comer e fujo de academia. Renatão foi meu treinador, eu fugia de Renato, igual o diabo foge da cruz, cara. Mas é isso aí, eu não tive resiliência nesse quesito da minha vida. Tive por um bom período, né? Como eu falei pra vocês, eu andava de skate, também lutava judô, jiu-jitsu. Eu fiz esse condicionamento um longo período da minha vida, praticamente do judô e jiu-jitsu dos 7 aos 21 anos. Consegui pagar minha faculdade lutando judô, porque eu fazia parte do Atlético e tinha desconto. E essa vida tem que ter muita disciplina, o esporte tem que ter muita disciplina. E o Renato é prova viva aqui que não adianta ser só esporte, você tem que estudar o esporte. E ele optou por estudar a essência do esporte, que é a educação física. Estudar o corpo humano, estudar como o corpo humano pode atingir seu mais alto desempenho. Isso daí ajuda bastante a gente, né, Renatão? Foi bem isso mesmo. Vai alcançar o melhor desempenho, né? Nada com um corpo mais leve, descansado, né? Livre de dor pra você alcançar o desempenho, né? Com certeza, com certeza. O pessoal não descobriu isso aí ainda, cara, sabe? Eles ficam semanas sentindo dores, assim. Se eles soubessem que vir liberar, tirar essas dores, vai melhorar o desempenho deles, a saúde muito melhor, vai ter um dia a dia muito melhor, né? Porque o pessoal, vamos parar e pensar, muitas vezes eu, por conta daquilo que eu gosto de fazer, gosto, né, ainda, não desgostei de andar de skate, hoje eu estou parado faz uns 4 anos, por questões da minha vida, dia a dia corrido, não consigo. Minha única razão de ser de ir para academia para treinar era para praticar o esporte que eu amo. Era o skate, né? Que era o skate. E com isso eu consegui atingir minhas melhores metas, meus melhores desempenhos, tá? Andando de skate, competindo, ainda assim competindo, logicamente mais velho, numa categoria master. Então, poxa, se você quiser atingir o ápice da sua vida, o ápice naquela sua atividade física que você gosta, que é o seu lazer, cara, vai treinar, procura o Renato, procura a liberação miofascial, porque você vai treinar sem dor, vai atingir o seu melhor desempenho no seu dia a dia, você vai se impressionar com os resultados que você vai ter. Pessoal, tem que criar uma consciência, viu? E ó, só não atinge resultado, eu falo por mim, hein? Quem é vagabundão? Eu sou vagabundão nesse quesito, porque eu meio que me cansei de ficar treinando todo dia. E aí, como é que tá aqui? Pô, tá delícia, querido. Você prefere continuar as costas? Na frente tem alguma dor? Não, na frente eu tô zerado, graças a Eu Deus. vou deixar aqui mais na lombar mesmo, localizado. Agora eu vou liberar. Aquela que dói um pouquinho, tá? Mas é aquele negócio, né? É o remédio ruim que dá resultado. Nossa, esse joelho aqui vem, sobe só o corpo. Isso, pode ir. Pode ir pra cá, isso. Dobra o joelho. Isso, Renatão. É chato mesmo, mas Peguei. você vai ver que a dor aqui some diretamente. Jacarezinho no outro aqui, vamos lá. Bora. Isso daqui que é prejudicar.
Vou colocar em cima do seu ombro agora, tá? Bora lá. Eita, no chão aqui. Isso, melhor. Gente, isso daqui não dá nem pra falar direito. Ó, pra quem fica atualmente, a maior parte das funções das pessoas são funções de escritório. Então a gente vive de frente de um computador todo dia. Tá? Então a gente tem que primar bastante pela aí, a nossa coluna cervical, tá? Que ela é responsável pela parte dos nossos membros superiores. Esse cuidado que o Renato dá pra gente, cara, é surreal. Né? Então pode parecer besteira no dia a dia, que eu só trabalho sentado, só mexo os braços. Meu amigo, se você só mexe os braços, cuida deles. Na verdade você tem que cuidar do seu corpo todo, mas só que cuida principalmente daquilo que você usa frequentemente. Pensa aí em qualquer coisa que você utiliza no seu dia a dia, objeto. Tá? Se a gente usa com frequência, vamos pensar o pneu de um carro. Eventualmente a gente não troca o pneu do carro quando está desgastado. Nosso corpo é a mesma coisa, a gente tem que cuidar, tem que fazer a manutenção. Pensa que seu corpo é um carro. Cada componente, que seja cada órgão, ele tem uma função e a gente tem que cuidar de todas as funções. Não adianta a gente ficar relegando uma parte ou outra. Tá? A gente tem que cuidar. E aquela que a gente utiliza mais, obviamente, vai gastar mais. Esse cuidado que a gente recebe aqui é sensacional. Faz a gente voltar voando. Eu que escrevo bastante, poxa, nem sinto dor no movimento, nada. Fico voando escrevendo. Obrigado, meu amigo, só tenho a agradecer. Essa massagem aqui vai acabar indo lá pro podcast, hein? Foi um É, bate-papo bem interessante, hein? Ah, vamos seguir, né? Eu falo muito que tá no meu coração. Eu acho que às vezes esse é o meu problema. Isso é ótimo. É sem minhas palavras. Eu podia combinar, né? Um podcast, a gente aborda um assunto, né? Bora, cara. Eu acho que a gente tem condição de conversar toda qualquer coisa. Principalmente de leis que as pessoas que não conhecem sabem que eles nem sabem que tem direito, né? É verdade. Essas leis a gente podia abordar, né? É verdade. Olha, da mesma forma que o nosso corpo, a gente tem que conhecer melhor o nosso corpo, a gente tem que conhecer melhor daquilo que a gente tem direito. Tá? Daquilo que a gente tem direito. Nós temos muitos direitos que a gente não reivindica no nosso dia a dia. A gente tem que fazer valer isso daí, né? Como cidadão. Eu costumo dizer, da mesma forma que a aula de educação física está ali, no dia a dia da escola, né? Ainda continua assim, né, querido? Continua, graças a Deus. Aulas de direito básico que o seja, deveriam estar instituídas nas salas de aula também. Porque as pessoas têm a necessidade no seu dia a dia de saber seus direitos, saber aquilo que ela pode fazer, deixar de fazer, aquilo que ela pode buscar, né? Seja do órgão público, seja de uma outra pessoa que lhe causou algum dano. Então todo mundo deveria conhecer o mínimo de direito. E se você quiser, querido, poxa, estamos aí, vamos conversar um pouco. Eu vou tentar passar um pouco daquilo que eu conheço para toda e qualquer pessoa que esteja aí assistindo, ouvindo, que conheça. Multiplicar conhecimento é a melhor coisa do mundo, é extremamente gratificante. Aí tá aí, pessoal, já fica a dica já, ó. Renatão vai estar no podcast com a gente então, explicando aí. Já temos um tema aí. Bora. Quiserem também, quiser promover, vamos mandar pergunta, manda pergunta. Eu posso não saber de pronto, mas você pode ter certeza que eu vou pesquisar para te trazer uma resposta. Ah, você quer entrar num ao vivo então? Pode ser, sem problema nenhum. Essa eco é confrontando, hein? A gente entra. A vida é isso, a vida é combate. Umas vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde, mas o que não pode deixar de combater.
Então vamos lá, galera, ó. Vou deixar aí, vou anunciar algumas semanas antes a presença do Renatão aqui, como expert em leis, que vai explicar para vocês as leis que vocês nem conhecem, os direitos que vocês não sabem que tem, que vivem aí sendo atropelados pela vida, né? Pelas pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento. Tá vendo? Para você ficar aí, ó, saber um pouquinho de lei. Mas não vamos falar só de lei não, viu? Vamos fazer uma resenha. Não, vou fazer resenha, porque falar de lei, gente, eu vou falar bem a verdade. Muitas pessoas existem porque às vezes é chato, eu não vou mentir, é chato. Mas só que é essencial para nossa vida. A gente precisa saber das coisas, né? A gente não pode ser um ignorante funcional. É isso que eu falo. O sistema acaba engolindo as pessoas, né? Exato. Vamos tentar combater um pouco, vamos tentar requerer um pouco. Ninguém tá falando que vocês são coitadinhos, não, gente. Tô falando que é pra fomentar um assunto que talvez vocês não sejam expert, né? Exatamente, ampliar conhecimento. Conhecimento demais, nunca demais. Nunca, isso é mesmo, hein? Porra, agora pegou. Ai, até deu um choque, né? Agora vai lá pra lombar isso aí. Conseguir evitar a ventosa que você não gosta. Tudo é. Tá vendo? Como eu tava falando, tudo é escolha da vida. Eu não curto muito a ventosa, então já que eu não curto muito a ventosa, eu tenho que pagar o preço do choquinho. Tá legal aí, né? Entendeu? Gente, aqui mexe ponto do seu corpo que você nem faz ideia que você tinha no seu corpo. Tô passando uma pomadinha aqui nos pontos pra dar uma desintoxicada, tá? Bora lá. E dar uma desinflamada também. Detox sempre é bom. Pô, Renato, eu gostei da nossa resenha, cara. Ficou massa, né? Pô, sensacional, querido. Aí, galera, quem diria, hein? Uma massagem é uma resenha dessa, hein? Normalmente o pessoal que vem aqui dorme, ó. Não, ativão, a cabeça a 1000 por hora, a gente continua a 1000 por hora. Sabe que o prefeito vem aqui, né? Vem aqui? Vem. Pô, aí sim. Vem aqui e cai no sono, velho. Ah, que bom, tem que ter um pouco de paz na vida, todo mundo tem que ter. Minha paz eu faço na resenha. Que cara humilde, viu? Pô, bacana, bom saber. Trouxe a namorada. Camila fez a namorada dele. Sentou com a gente, comeu um pouquinho no café. Que cara bacana, viu, Rafa? Não, sensacional, sensacional. Por mais pessoas humildes, gentis assim. Agora, prefeitão, não basta ser humilde e ser gentil, tem que fazer bom governo, hein? A população tá aí, faz um bom trabalho, e quem faz um bom trabalho, sabe o que acontece? É cobrado demais. E aí vem aqui pro Renato e pra Camila pra fazer aquele desestresse, né? É. Aí depois você escuta a nossa resenha no YouTube, fazer aquela desintoxicação intelectual. Mas é bom, é bom. A gente tem que sempre lembrar que, independentemente da atividade que você faz, do seu trabalho, do seu dia a dia, a gente tem que sempre ter a consciência de maneira direta ou indireta, direta como prefeito,
indireta, como nós, Renato, profissionais cada qual na sua área, nós influenciamos na vida das pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que é importante o ser humano criar a consciência ou aumentar para aqueles que já têm a consciência de que tudo aquilo que nós fazemos, e pessoal, das coisas mais simples, tá? Impacta na vida de outras pessoas. A forma com que a gente dirige, a forma com que a gente dá bom dia para aquela pessoa que a gente está comprando um pão, uma padaria, tá? Influencia, impacta. Porque a gente sabe que a gente está vivendo, mas só que a gente não sabe que o outro está vivendo, as batalhas que o outro está vivendo, as duras da vida que ele está recebendo. E por vezes, né, a gente na nossa correria do dia a dia, um se põe no lugar do outro, exatamente, por vezes tratar mal essas pessoas, porque por conta até um pouco de egoísmo nosso. Então a gente sempre tem que fazer aquele trabalho, aquele exercício, colocar no lugar do outro, como você falou. Então, pessoal, vamos dar uma despedida aqui que a bateria tá aí, ó. Renatão. Gente, obrigado. Renatão, se for publicar isso daí, cara, eu te agradeço demais essa oportunidade de falar um pouco. E eu falo demais. E todas as vezes que eu não tava falando, pessoal, era que o choque tava pegando. Mas é pro bem, tá? Valeu, pessoal. Pessoal, valeu. Até a próxima. Renatão vai estar com nós no podcast, hein? Um grande abraço.